paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Boa noite, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Jonathan Gonçalves Santos, ok? Estaremos aqui nessa noite com mais um estudo, ok? Mais um estudo bíblico, ok? Eu creio que o Senhor Jesus irá nos honrar por mais um estudo, ok? Quero convidar você que se encontra nessa live, que se encontra ao vivo aí, essa transmissão comigo, que Deus possa lhe abençoar, ok? Quero pedir perdão para cada um de vocês por causa que ontem não deu para mim poder fazer o estudo devido eu estar trabalhando, então acabei saindo um pouco tarde do serviço. Então peço perdão para os meus irmãos, ok? Mas hoje nós estaremos dando mais um estudo aqui abençoado. Eu creio que o Senhor Jesus irá nos honrar nesse estudo, ok? Hoje o estudo será sobre João Marcos, ok? Com o tema Ajudando um Irmão Desacreditado na Missão, ok? Seja bem-vindo. Antes de começar nosso estudo, a nossa live, vamos fazer uma oração e depois vamos louvar 3 louvores da harpa, ok? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, Deus, por mais um dia. Que o teu santo nome, ó Pai, possa ser glorificado e exaltado. Ó Pai, que todo impedimento no estudo, na live, ó Pai, seja repreendido, Pai, no nome do Senhor Jesus. Ó Pai, que o Senhor possa iluminar a mente, Pai, de cada um, Pai, dos meus irmãos nessa noite, e que todos nós possamos, ó Pai, aprendermos um com o outro, e que o teu santo nome possa ser glorificado e exaltado. Assim eu te peço, Pai, nessa noite, Pai, que o Senhor possa nos ajudar. Rogamos a Ti nessa noite, Pai, que o Senhor possa se fazer presente nesse estudo. Assim eu te agradeço e te exalto cada dia mais. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos louvar a 3 louvores da harpa antes de começar o nosso estudo, ok? Você que tem a sua harpa cristã, vamos louvar a 3 louvores da harpa cristã e vamos louvar o primeiro, número 15 da harpa cristã, ok? Você que tem a sua harpa cristã, vamos louvar comigo. Número 15. O qual cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Mas foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Mas foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor,
que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Mas foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Você está chegando nessa live, nesse estudo. Hoje o estudo será sobre João Marcos, ok? Com o tema Ajudando um Irmão Desacreditado na Missão. Ok? Deus abençoe. Está me acompanhando nessa noite a nossa irmã Lidiane, ok? Seja bem-vinda. Deus abençoe, tá bom? Acabamos de louvar o primeiro louvor da harpa cristã. Vamos louvar o segundo louvor da harpa cristã para depois nós entrarmos no nosso estudo. Ok? Número 1 da harpa cristã. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandas-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador. De plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandas-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandas-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandas-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Está também me acompanhando meu amigo Cristiano, lá do seminário. Deus abençoe, meu amigo. Ok, a sua vida, a sua família e teu ministério, tá? Vocês todos estão me acompanhando nessa live. Eu sou grato ao meu Deus e abaixo de Deus sou grato a vocês, tá ok? Muito obrigado por mais um dia, tá bom? Eu quero desde já mais uma vez pedir perdão para vocês por causa que ontem eu acabei não dando estudo. É por causa que eu saí um pouco tarde do serviço. Ok? Por isso que eu não dei estudo, mas mesmo assim eu coloquei uma mensagem, mandei uma mensagem lá no Facebook, ok? Devido a isso, mas hoje estou dando novamente, tá bom? Hoje o nosso estudo será sobre João Marcos, ok? Com o tema Ajudando um Irmão Desacreditado na Missão, tá bom? Vamos louvar mais um louvor da harpa cristã? Número 3 da harpa cristã, ok? Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei.
O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. O glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. O glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se concentrar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra, onde sei a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. O glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus. Então acabamos de louvar os nossos 3 louvores da harpa cristã. Ok? Você que está chegando nessa live, nesse estudo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ok? Deus abençoe a todos, tá ok? Hoje nós estaremos estudando sobre a pessoa de João Marcos, tá ok? Com o tema Ajudando um irmão desacreditado na missão. Ok? Você que acabou de louvar comigo os 3 louvores da harpa, por favor, agora vamos entrar no estudo. Abra, por favor, a sua Bíblia lá em Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João Marcos. Por favor, você que está nos acompanhando nessa live, abra comigo, por favor, a sua Bíblia lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João Marcos, do seu capítulo 14, ok? Do seu versículo 51 e 52. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos, do seu capítulo 14, do seu versículo 51 e 52. Primeiro vem Mateus, para depois ser Marcos, ok? Você que já achou, vamos ler comigo? Vamos ler o versículo 51 e 52. Ele diz bem assim: E um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Ok? Mais uma vez, vamos ler lá em Marcos, do seu capítulo 14, do seu versículo 51 e 52. Olha o que diz. E um jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Ok? Então vamos entender isso aqui. Todos nós acabamos de ler lá em Marcos, do seu capítulo 14, do seu versículo 51 e 52. Aqui nós acabamos de ler e entender que aqui fala de um jovem, ok? Aqui fala de um jovem que ele estava ali com o lençol, só que quando os soldados pegaram ele, ele escapou e ele fugiu nu, correto? O que acontece? O porquê que eu peguei por base esse versículo? Segundo os teólogos, eles entraram, tem uns teólogos que defendem e tem uns teólogos que defendem
Então, segundo os teólogos, eles falam que esse jovem aqui está se falando de João Marcos. Está se falando de Marcos. Tá entendendo? Então, mais uma vez, segundo os teólogos, ele fala que esse versículo 51 e esse versículo 52 está se falando do jovem Marcos. Me entende aí? Consegue entender? Mas o porquê desse Marcos aqui? Naquela época, no período de Cristo, João Marcos, ele não seguia Cristo. Segundo o historiador Matthew Henry, ele fala que João Marcos ele seguia os 12 apóstolos com os 70. Então, em 70, eles seguiam os 12 apóstolos. Então, entre os 70 estava esse jovem, que os teólogos falam que esse jovem era João Marcos. Tá entendendo? Então, estava esse jovem João Marcos, e também não só esse jovem João Marcos, mas também estava também Lucas. Tá ok? Então, entre os 70 que seguia os 12 apóstolos, estava João Marcos e Lucas. Me entende? Então, mais uma vez, você que está chegando nessa live, hoje o estudo é sobre João Marcos, a pessoa de João Marcos, ok? Com o tema Ajudando um Irmão Desacreditado na Missão. Ok? Seja bem-vindo nessa live. Então, nós acabamos de ler em Marcos, do seu capítulo 14, do seu versículo 51 e 52. Então, no versículo, mais uma vez, para vocês que estão chegando nessa live, no versículo 51 e 52 de Marcos, do seu capítulo 14, do seu versículo 51 e 52, os teólogos, eles falam que esse jovem aqui está se relatando ao próprio João Marcos, o autor, tá? O autor do Evangelho de Marcos. Me entende? Não só os teólogos, mas também o historiador Eusébio de Cesareia, ele fala que esse próprio jovem aqui é o João Marcos, é o autor desse evangelho aqui, ok? Vamos acompanhar comigo aqui, por favor, aqui lá em Atos, do seu capítulo 12, do seu versículo 12. Vamos acompanhar comigo aqui, por favor. Abra a tua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 12, do seu versículo 12, vamos ver aqui algo interessante. Lá em Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 12, do seu versículo 12. Então dá a entender aqui, em Atos do seu capítulo 12, do seu versículo 12, que você vai acabar de ler, que João Marcos, ele tinha uma família, ele tinha uma mãe, ok? Vamos ler aqui, olha o que diz. Em Atos do seu capítulo 12, do seu versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria. Guarda esse nome na mente, tá? E considerando, mais uma vez, ó, versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Pegou aí? Ó, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, o que acontece aqui? João Marcos, ele tinha uma mãe chamada Maria. Maria, ela era uma grande mulher de Deus. A casa de Maria, a casa de João Marcos, ficava localizado lá em Jerusalém. Me entende? Então, o que acontece? Maria, por ela ser uma discípula, uma serva do Senhor Jesus, Maria era uma serva a qual hospedava os discípulos de Jesus. Maria, ela convidava os discípulos de Jesus para dentro da sua casa, para orar, para exaltar o nome do Senhor. Correto? Então, não só Maria o convidar os discípulos de Jesus para orar na sua casa, mas também Maria também ela alimentava os discípulos de Jesus. Tá entendendo? Está também nos acompanhando nessa live também a nossa irmã Silvia. Deus abençoe, Silvia. Amém? Seja bem-vinda. Então, vocês acabaram de entender e compreender comigo. Tá entendendo? Que em Atos, do seu capítulo 12, do seu versículo 12, João Marcos, ele tem uma mãe.
me entende? Chamada Maria. E Maria, ela era uma serva do Senhor, uma discípula, a qual hospedava os discípulos de Cristo. Tá entendendo? Então, quando ela hospedava os discípulos de Cristo para dentro da sua casa, ela convidava para orar. Me entende? Ela também ali ela alimentava os discípulos de Cristo e os servos do Senhor. Ok? Então você também acabou, não só por nome Maria, mas vocês também acabaram de ler também aqui em diante, que fala a respeito mãe de João. Ó, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Entende? Então ele tinha o nome João. Ó, o nome dele era João e o seu significado Marcos, ou sobrenome Marcos. Me entende? Então era João Marcos. Então vocês acabaram de ler comigo o nome da mãe de Marcos e também o nome desse autor aqui, que era João Marcos. Então vamos lá. Então você acabou de ler comigo em Atos, do seu capítulo 12, do seu versículo 12. Correto. João, então, João, tá? João, que no hebraico significa Deus é gracioso, ok? Aqui no capítulo 12 de Atos, do seu versículo 12, nós encontramos aqui João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, João, no hebraico, significa Deus é gracioso, ok? E Marcos, no hebraico, significa grande martelo, ok? Era notório naquela época as pessoas ter dois nomes praticamente. Então Marcos ele tinha um nome grego e um latim, tá entendendo? Então ele tinha João, que no hebraico significa Deus é gracioso, e Marcos, que no hebraico significa grande martelo. Ok? Vai anotando tudo isso aí, por favor. Agora, lá em Atos, do seu capítulo 12, do seu versículo 25, olha o que está escrito. Atos, do seu capítulo 12, do seu versículo 25, olha o que diz. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. Você acabou de ler comigo ali, lá em Atos, do seu capítulo 12, do seu versículo 12, João Marcos. Agora, em Atos, do seu capítulo 12, do seu versículo 25, você vai ler que a Bíblia diz bem claro que Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço em Jerusalém, tá entendendo? O que eles vão fazer? Eles vão chamar João Marcos para uma missão. Me entende aí? Você consegue entender? Então, João Marcos, ele vai acompanhar Barnabé e Saulo para uma missão. Tá entendendo? Mas o porquê que Barnabé vai chamar João Marcos para a missão? Você que está nos acompanhando nessa live, seja bem-vindo. Está nosso amigo também, Edson Marcos Júnior. Deus abençoe, meu amigo. Seja bem-vindo nessa live. Ok? Hoje a história é sobre a pessoa de João Marcos. Ok? Com o tema ajudando um irmão desacreditado na missão. Ok? Então, por base, eu peguei lá em Marcos, do seu capítulo 14, do seu versículo 51 e 52, e em Atos, do seu capítulo 12, do seu versículo 12, eu acabei de falar quem era a mãe de Marcos. Em Atos, do seu capítulo 12, do seu versículo 12, também vai falar também a respeito de João Marcos. Então eu trouxe o significado de João e o significado de Marcos. Então em Atos, do seu capítulo 12, do seu versículo 25, você acabou de ler comigo que João Marcos ele vai ser chamado para uma missão. Por quem? Por nada mais que Barnabé e Saulo, ou Paulo, se você preferir. Mas o porquê, Jonathan, que Barnabé chamou João Marcos para uma missão. Sabe por quê? Porque na realidade Barnabé era tio
de João Marcos. Tá entendendo? Barnabé era tio de João Marcos. Quem era Barnabé? Segundo o historiador Paul Gader, ele fala que Barnabé, ele era praticamente, por mais que ele era um levita lá em Jerusalém, segundo o historiador Paul Gader, ele fala que Barnabé, ele era praticamente um homem um homem a qual se lidava ali em Antioquia, um líder, né? Um líder ali na igreja de Antioquia pelo seu testemunho, pelo seu caráter. Então, por isso que esse historiador Paul Gader, ele fala que Barnabé, ele era um líder ali da igreja de Antioquia, pelo testemunho a qual ele dava. Entendendo? Mas o porquê, irmão, que Barnabé chamou João Marcos para a missão? Nada mais porque Barnabé era tio de João Marcos. E João Marcos era sobrinho de Barnabé. Vamos ver isso na Bíblia aqui, por favor? Vamos ver se de fato mesmo João Marcos era sobrinho de Barnabé? Abra, por favor, lá em Colossenses. Colossenses, seu capítulo 4, do seu versículo 10. Vamos ver se de fato, então, João Marcos era sobrinho de Barnabé? E se Barnabé era tio de João Marcos? Então, aos Colossenses, do seu capítulo 4, do seu versículo 10. Olha o que diz. Aristarco, que está preso comigo, vós saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Acabei de provar na Bíblia. Mais uma vez, vamos ver se Barnabé de fato era tio de João Marcos e se Marcos era sobrinho de Barnabé. Olha o que diz. Aos Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste o mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. Então, você acabou de ler comigo lá em Colossenses, do seu capítulo 4, do seu versículo 10, que Barnabé, de fato, era tio de João Marcos. E João Marcos era sobrinho de Barnabé. Entenderam aí? Então, o que acontece? Por isso que Barnabé, ele vai chamar João Marcos para essa obra, porque na realidade a família de João Marcos era uma família abençoada. Era uma família a quais era servo do Senhor, entendeu? E era uma família muito honrada. Então Barnabé, pela sua honra, por ele ser um líder da igreja de Antioquia, pelos irmãos ver o caráter de Barnabé, então Barnabé ele vai ver também o caráter do seu sobrinho e da família dele. Então Barnabé, nessa viagem, juntamente com Saulo, lá em Atos do seu capítulo 12, do seu versículo 25, você acabou de ler comigo e acompanhar, que então Marcos, ele vai ser chamado para uma missão, para poder acompanhar Barnabé, o seu tio, e Saulo, ok? Só que lá em Atos, do seu capítulo 13, do seu versículo 5, olha o que diz. Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 13, do seu versículo 5. Vamos manusear a Bíblia, ok? Todo mundo junto. Atos do seu capítulo 13, do seu versículo 5. Olha o que diz. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Esse João aqui é o próprio João Marcos. Ok? Me entendendo? Só que a Bíblia diz bem claro que e tinha também a João como cooperador. Então o que dá a entender aqui, João Marcos, ele era cooperador de quem? De Barnabé, o seu tio, e de Saulo. Entendeu aí? Então, por ele ser cooperador de Barnabé e Saulo, na realidade, não só cooperador, mas também tem outra palavra. A palavra certa também para cooperador é auxiliar. Entende? Então, na realidade, João Marcos ele era um auxiliar de Barnabé e de Paulo. E qual era a função de João Marcos naquele período?
das viagens. Na realidade, a função de João Marcos era de preparar as viagens para o seu tio Barnabé e para Saulo. Não só preparar as viagens, mas também João Marcos também tinha também uma missão também de preparar as rotas, ok? E também ele também tinha também o papel também de preparar também as hospedagens para Barnabé e Saulo e ele descansar. E ele também tinha também outra tarefa, uma missão também de preparar, de comprar os alimentos para eles se alimentar, ok? Esses aí são os papéis a quais João Marcos tinha como auxiliar e também uma pessoa também que administrava. Ok? Então, Atos do seu capítulo 12, do seu versículo 12, eu acabei de falar sobre a mãe de João Marcos. E Atos do seu capítulo 12, do seu versículo 12, eu acabei de falar o significado de João e de Marcos. Ok? Atos do seu capítulo 12, do seu versículo 25, eu acabei de provar para você que Barnabé era tio de João Marcos. E João Marcos era sobrinho de Barnabé. Então, em Atos, do seu capítulo 12, do seu versículo 25, João Marcos é convidado para a missão, juntamente com Barnabé, o seu tio, e Saulo. Em Atos, do seu capítulo 13, do seu versículo 5, você acabou de ler comigo que João Marcos era cooperador dos irmãos do seu tio Barnabé e de Saulo. Só que por mais que João Marcos ele era cooperador, lá em Atos dos Apóstolos, acompanha comigo, por favor, em Atos dos Apóstolos, seu capítulo 13, do seu versículo 13, mais uma vez, Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 13, do seu versículo 13, olha o que diz. E partindo ele de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, o que vai acontecer? Quando os irmãos chegam naquela localidade ali de Pafos, o que vai acontecer? João Marcos, então, ele vai abandonar a missão. João Marcos, na realidade, ele vai voltar para Jerusalém. João Marcos não quer acompanhar ali naquele período ali os seus amigos, tanto o seu tio Barnabé e tanto também Saulo. Então, por ele não querer acompanhar, ele vai querer voltar para Jerusalém. Só que o que eu aprendo aqui? Às vezes nós temos oportunidades para nós andarmos com homens e mulheres de Deus. Só que às vezes nós não queremos andar com pessoas espirituais. Quem não anda com pessoas espirituais não tem como se tornar uma pessoa espiritual. Quem anda com uma pessoa carnal, a tendência da pessoa é ser carnal. Quem anda com uma pessoa que gosta de ler Bíblia, a tendência da pessoa é gostar de ler a Bíblia. Quem anda com pessoas que gostam de orar, a tendência da pessoa é orar. Quem gosta de pessoas que valorizam o seu ministério, a tendência dessa pessoa é valorizar o teu ministério. Só que João Marcos ele vai ter praticamente não só praticamente, mas João Marcos também vai receber um convite. E nesse que ele recebe o convite para poder andar com seus irmãos, para poder andar com Barnabé, seu tio, para poder andar com Saulo para as viagens, João Marcos vai abandonar os irmãos, tá entendendo? Ele vai querer voltar para Jerusalém. Ele está mostrando para os seus irmãos que ele não está preparado. Por quê? Porque na realidade, irmãos, tem muitas pessoas que querem andar com pessoas preparadas. Tem muitas pessoas que não querem andar com pessoas desacreditadas ou desacreditadas. Você me entende isso daí? Então, o que vai acontecer? Então, Barnabé e Saulo, observando e vendo que João Marcos tinha voltado para Jerusalém, então, mesmo assim, Barnabé e Paulo continuam a proclamar o Evangelho.
correto? Então, lá em Atos, do seu capítulo 15, você pode abrir, por favor, lá em Atos, do seu capítulo 15. Olha o que diz em Atos, do seu capítulo 15. Por favor, acompanha comigo na Bíblia aí. Então, você acabou de ler comigo. Por base, eu peguei por base Marcos, do seu capítulo 14, do seu versículo 51 a 52, e falei quem era esse jovem. Em Atos, do seu capítulo 12, do seu versículo 12, eu falei a mãe de João Marcos, que era chamada Maria. Em Atos, do seu capítulo 12, do seu versículo 12, eu falei o significado de João e de Marcos. Em Atos, do seu capítulo 12, do seu versículo 12, eu provei para você que Barnabé era tio de João Marcos, e João Marcos era sobrinho de Barnabé, lá em Colossenses, do seu capítulo 4, do seu versículo 10. Então, em Atos, do seu capítulo 12, do seu versículo 25, João Marcos é convidado para participar das viagens juntamente com seu tio Barnabé e Paulo. Em Atos, do seu capítulo 13, do seu versículo 5, João Marcos era cooperador de Barnabé e de Saulo. Em Atos, do seu capítulo 13, do seu versículo 13, então você observa comigo que João Marcos ele vai abandonar o seu tio chamado Barnabé e Saulo, porque ele vai querer voltar para Jerusalém, não vai querer dar continuidade juntamente com Barnabé e Saulo, só que mesmo assim Barnabé e Saulo continua proclamando o evangelho. Então, por favor, abra comigo lá em Atos, do seu capítulo 15. Olha o que diz. Atos, do seu capítulo 15. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. O que vai acontecer? Os irmãos lá de Jerusalém, graças a Deus, tinha bastante judeus que estavam aceitando a Jesus. Não só gentios, mas também tinha judeus que estavam aceitando o cristianismo e estavam aceitando Jesus como teu Salvador. Só que o que acontece? Os judeus, quando estavam observando que muitos gentios também estavam se convertendo, então esses novos convertidos de judeus, eles estavam querendo colocar algo muito pesado sobre os gentios. E qual era esse fardo pesado que eles queriam colocar sobre os gentios? Eles queriam colocar sobre os gentios a lei mosaica. Eles estavam querendo colocar sobre os gentios, dizendo que para eles serem salvos, eles teriam que circuncidar como na lei de Moisés que obrigava. Tá entendendo? Então, o que vai acontecer então? Então, estava tendo uma grande contenda sobre isso, a questão da circuncisão, a respeito da qual desses novos convertidos judeus estavam colocando sobre os gentios. Então, o que vai acontecer? Então, de imediato, chamaram ali Barnabé e Paulo, e eles vão subir para Jerusalém. Só que o que vai acontecer? Quando eles sobem para Jerusalém, a Bíblia diz bem claro que entra em cena Pedro, o apóstolo Pedro, e também entra em cena o apóstolo Tiago. E o que vai acontecer nisso? Então, Pedro e Tiago eles vão ensinar para os judeus que a circuncisão não é mais uma circuncisão física. Porque imagine só, irmão, se nós como igreja, porque na realidade os gentios são praticamente a igreja, ok? Então, o que acontece? Então, imagine só se nós, como igreja, se nós confessássemos ao Senhor Jesus Cristo e nós teríamos que ser circuncidado. Imagine só a dor, tá? Imagine a dor e um sofrimento para a pessoa ser circuncidado ou circuncidado. Então, quando o apóstolo Pedro e o apóstolo Tiago entram em cena falando a respeito da circuncisão, eles vão falar, na realidade, aqui um resumo aqui, eles vão falar para os judeus que a circuncisão não era mais feita ali
ali física. A circuncisão agora era espiritual, ok? Era algo espiritual, tá entendendo? Ele já tinha, o apóstolo Pedro e o apóstolo Tiago já tinham mostrado bem claro que Jesus, ele já tinha levado sobre isso na cruz do Calvário, então não era necessário mais as pessoas ser circuncidadas para poder ser salvo, ok? Então a circuncisão hoje em dia não é da pessoa cortar o prepúcio, tá ok? A circuncisão na realidade é algo espiritual, tá entendendo? Então o que vai acontecer quando ensina Paulo, ensina Pedro, Tiago, Paulo e Barnabé? Eles vão comprovar isso. Eles vão ali ensinar para os judeus sobre isso. Tá vendo? Porque estava tendo um debate entre os gentios ali e os judeus ali. Entendeu? Então o que vai acontecer lá em Atos, do seu capítulo 15, do seu versículo 33 ao 35, por favor, abre por favor em Atos, do seu capítulo 15, do seu versículo 33 ao 35. Você acabou de ler comigo e entender o que eu resumi para você lá em Atos capítulo 15, ok? A respeito da circuncisão. Só que lá em Atos, do seu capítulo 15, do seu versículo 33 ao 35, olha o que diz. E tendo-se ali alguns tempos, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então você acabou de ler comigo aqui que João Marcos não estava mais acompanhado ali, juntamente com Barnabé e Paulo, devido eles ter voltado para Jerusalém. Tá entendendo? Só que ali começou a crescer novamente, porque todos eles, judeus, receberam de bom grado ali a palavra, tá entendendo? Só que a Bíblia diz bem claro também que Silas fica ali. Entenda isso, quero que você pegue isso, por favor. Então Silas, ele fica ali. Só que quando nós vamos ler agora, em Atos, do seu capítulo 15, do seu versículo 36 ao 39. Eu quero que você leia com atenção para você poder entender isso daqui. Ok? Olha só. Versículo 36 de Atos, capítulo 15. Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Então, o que vai acontecer? Paulo, então, ele vai fazer o quê? O apóstolo Paulo, ele vai chamar o seu companheiro chamado Barnabé para novamente, todos eles ali, juntamente com Barnabé e Paulo, eles visitar todas as regiões que foram evangelizadas e eles queriam saber como que se encontravam os irmãos que estavam sendo evangelizados. Eles queriam saber se os irmãos de fato estavam bem. Tá entendendo? Seja bem-vindo, irmã Aline. Deus abençoe, ok? Nesse estudo, tá bom? Deus abençoe. Então, voltando aqui ao nosso raciocínio. O que vai acontecer? Então, Paulo, ele queria voltar para poder saber como que se encontravam os irmãos que foram evangelizados e que confessaram Jesus como seu único e salvador. Tá entendendo? Só que no seu versículo 37, olha o que diz. Por favor, Atos, do seu capítulo 15, do seu versículo 37. Olha o que diz. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João chamado Marcos. Olha que interessante. Por mais que João Marcos tinha abandonado a missão, lá em Atos do seu capítulo 13, do seu versículo 13, porque ele volta para Jerusalém, aqui em Atos do seu capítulo 15, do seu versículo 37, a Bíblia diz bem claro, olha, novamente o tio de João Marcos, chamado Barnabé, vai aconselhar Paulo. Para quê? Para poder levar o teu sobrinho novamente. Olha aqui que diz. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João chamado Marcos. O porquê disso aqui? Porque João Marcos ali, por mais que ele tinha abandonado aquela obra, aquela missão,
Por mais que ele tinha feito isso, só que mesmo assim, o seu tio chamado Barnabé acreditava no potencial de João Marcos. O seu tio Barnabé acreditava na chamada de João Marcos. Tá? Então, o seu tio chamado Barnabé queria dar mais uma oportunidade para João Marcos. É portanto que ele começa a aconselhar o apóstolo Paulo. Só que olha o que diz no seu versículo 38 de Atos, do seu capítulo 15. Olha, mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. Você me entende? Barnabé, ele estava aconselhando a Paulo para que levasse a João Marcos, um jovem desacreditado, porque Barnabé acredita no potencial do seu sobrinho. Barnabé acredita na chamada do seu sobrinho, por mais que esse sobrinho tinha abandonado os irmãos na obra missionária. Só que mesmo assim, Barnabé queria dar mais uma oportunidade para o teu sobrinho. Só que no versículo 38, a Bíblia diz bem claro que Paulo não queria levar João Marcos. O porquê? Porque João Marcos já tinha abandonado a obra. Só que o que me chama a atenção aqui é que Barnabé tem um significado. E qual o significado de Barnabé? Aquele que consola. Tá entendendo? Barnabé tem um significado. Aquele que consola. Tá entendendo? Ele tem, mais uma vez, Barnabé tem um significado. Aquele que consola. Quando vocês vão ler em Atos dos Apóstolos, quando Paulo ele se converte para o cristianismo, a Bíblia diz bem claro que os judeus, os seus irmãos, não estavam acreditando no ministério do apóstolo Paulo. Aquele que matava, aquele que perseguia a igreja, agora que ele vai se tornar a igreja de Cristo, agora que ele vai se tornar apóstolo de Cristo, os seus próprios irmãos judeus e os seus próprios irmãos que estavam entre eles não estavam acreditando no ministério do apóstolo Paulo. Então eles vão colocar Paulo. Então eles vão praticamente excluir o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz bem claro que Paulo ele ficou cerca de 13 anos. Olha, observa isso. Paulo ficou cerca de 13 anos sem ninguém querer andar com Paulo. Sem ninguém acreditar no ministério de Paulo. Só que a Bíblia diz bem claro que Barnabé vai acreditar no ministério do apóstolo Paulo. E por mais que os judeus não estavam acreditando no ministério do apóstolo Paulo, Barnabé acredita no ministério do apóstolo Paulo, e aonde Barnabé ia, Paulo estava. Só que o porquê que quando agora Barnabé vai aconselhar Paulo, para que Paulo viesse a levar também, juntamente para a segunda viagem missionária, o seu sobrinho João Marcos, o porquê que Paulo não vai querer levar. Sabe por quê? Porque na realidade, irmãos, tem muitas pessoas que só querem andar com pessoas preparadas. Entende isso? Tem pessoas que só querem andar com pessoas perfeitas. Tá entendendo? E andar com pessoas perfeitas, todo mundo quer andar. Ninguém quer andar com pessoas desacreditadas. Ninguém quer andar com pessoas que pecam. Ninguém quer andar com pessoas que erram. As pessoas hoje em dia, elas separam, elas fazem... no nosso meio, infelizmente, tem muitos irmãos que fazem separação de pessoas para poder andar do seu lado. Só querem andar com pregadores, só querem andar com levitas, mas andar com pessoas desacreditadas, ninguém quer andar. Ninguém quer andar com uma pessoa que não sabe pregar. Ninguém quer andar com pessoas que não sabem louvar. Ninguém quer andar com pessoas que a sua agenda não está grande. A maioria só quer andar com pessoas que estão com as suas agendas enormes. A maioria só quer andar com pessoas que louvam bem. A maioria só quer andar com pessoas perfeitas, mas não querem andar com pessoas desacreditadas ou desacreditado. Só que a Bíblia diz bem claro que Barnabé aconselhava Paulo para poder levar o teu sobrinho. Olha o que diz agora no seu versículo 39. Olha o que diz de Atos, do seu capítulo 15, do seu versículo 39. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um dos outros. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então, o que acontece? Então, houve uma tal contenda entre
Barnabé e Paulo, concernente a João Marcos. Então ali houve uma contenda grande ali, irmão. Porque Barnabé estava toda hora falando: Paulo, eu acreditei no teu ministério e ninguém acreditava, Paulo. Eu acreditei, Paulo, no teu ministério e ninguém acreditava, Paulo. Por que você está querendo, por que você não está querendo dar mais uma chance para o menino desacreditado? Estou conjecturando assim, tá, irmãos? Porque dá a entender a isso. Tá entendendo? Só que Paulo não quer andar com pessoas desacreditadas. Paulo não quer andar com pessoas que abandonam a missão. Paulo só quer andar com pessoas preparadas. Paulo só quer andar com pessoas perfeitas. Só que Barnabé, ele não quer só andar com pessoas perfeitas. Barnabé, ele quer andar com pessoas desacreditadas ou desacreditados. Eu venho nessa noite a dizer para você, por mais que a multidão não acredite em você, por mais que você às vezes erra na presença do Senhor, por mais que você às vezes falha na presença do Senhor, por mais que às vezes você erra em uma missão, saiba de uma coisa, e por mais que a multidão ao ver você falhando na missão, e às vezes a multidão não querer valorizar o que você tem, a multidão sempre vão querer fazer acepção, não vai querer andar com você, não vai querer acreditar em você. Só que eu louvo ao eterno e poderoso Deus, que Deus, ele desceu sobre a sua igreja, o Paracletos, o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é o Consolador. Por mais que a multidão não acredite em você, o Espírito Santo de Deus que habita em você está dizendo: eu acredito em você. Aleluia. Eu te dou mais uma oportunidade. Eu sei que você consegue. Eu sei que por mais que você erra, mas eu acredito no teu ministério, eu acredito em você. Só que você também tem que acreditar no teu ministério. Então a Bíblia diz bem claro que houve tal contenda e houve uma separação. Barnabé então leva o teu sobrinho Marcos para Chipre. Leva para Chipre, e Paulo ali no versículo 40 leva Silas para a viagem também. Então nessa separação, então Barnabé leva João Marcos para Chipre e Paulo escolhe Silas para a viagem. Então observa, porque Paulo só quer andar com pessoas perfeitas. Paulo não quer andar com pessoas desacreditadas. E aqui que eu começo a entender, andar com pessoas perfeitas é fácil. Eu quero ver andar com pessoas desacreditadas. Eu quero ver andar com pessoas desacreditadas. Você consegue entender isso? Para cada Paulo sempre vai ter um Timóteo e um Silas. Entenda isso, para cada Paulo sempre vai ter um Timóteo e um Silas, mas para cada Barnabé sempre vai ter um João Marcos desacreditado. Aleluia! Eu louvo ao eterno Deus que existe Barnabés que acredita em você. Existe Barnabés que acredita no teu potencial. Existe Barnabé que acredita na tua chamada. Por mais que a multidão não acredita, os Barnabés acreditam em você. Por mais que a multidão não acredite em você, o Espírito Santo acredita em você. Ele diz nessa noite: vai avante, prossiga, não abaixa a cabeça, levanta a cabeça, você é campeão, você é campeã. Se eles não acreditam, eu acredito. O Espírito Santo é o Consolador, é Ele que te consola, é Ele que te sustenta, é Ele que te capacita, é Ele que te guia, é Ele que muda a tua vida, é Ele que muda o teu caráter. O Espírito Santo, ele te fortalece. E não é a multidão que vai parar a tua chamada só porque você errou. Não é a multidão que vai parar o teu caminhar só porque você falhou. Enquanto a multidão tenta te apedrejar por trás, enquanto a multidão tenta falar mal de você por trás, eu louvo ao eterno Deus que existe o Espírito Santo dizendo: por mais que a multidão tenta te apedrejar, eu não te apedrejo.
Por mais que a multidão tenta te humilhar, eu não vou te humilhar. Por mais que a multidão não acredite em você, eu acredito em você. Então, para cada Paulo sempre vai ter um Timóteo e um Silas preparado. Mas para cada João Marcos sempre vai ter um Barnabé que acredita. Mais uma vez, falo isso daqui. Para cada Paulo sempre vai ter um Timóteo e Silas preparado. Porque Paulo só quer andar com pessoas preparadas. Paulo não quer andar com pessoas desacreditadas. Então, para cada Paulo sempre vai ter um Timóteo e um Silas preparado. Mas para cada Barnabé sempre vai ter um João Marcos desacreditado. E é esse João Marcos que Barnabé acredita. É nesses João Marcos que Barnabé acredita. E quem sabe é você que está aí por trás aí, nessa live, dizendo: ninguém acredita na minha chamada. Os Paulo só quer me apedrejar. Mas saiba de uma coisa: Barnabé está indo até o encontro. E Barnabé significa aquele que consola. Eu entendo uma coisa: se é aquele que consola, então está se falando a respeito do próprio Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que te consola. É o Espírito Santo que vai mudar a tua vida. É o Espírito Santo que vai mostrar para os Paulo quem é ele na sua vida. E por mais que você às vezes erra na missão, o Espírito Santo de Deus está dizendo: por mais que você erra, eu acredito na tua chamada. Eu acredito no teu ministério. Amém? Você consegue entender isso? Porque isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. Está aí nos acompanhando nosso amigo Maciel Lima. Deus abençoe, profeta de Deus. Deus abençoe, amém, amigo, amém. Você que está chegando nessa live, hoje nosso estudo é sobre a pessoa de João Marcos. Quem era João Marcos? Tá ok? Tá também nosso amigo também, Sidney também. Deus abençoe. Então, mais uma vez, para vocês que estão chegando nessa live, o estudo é sobre a pessoa de João Marcos. Quem era João Marcos? Eu peguei por base lá em Marcos, do seu capítulo 14, do seu versículo 51 e 52. Lá em Atos, do seu capítulo 12, do seu versículo 12, eu mostrei para você que João Marcos ele tinha uma mãe chamada Maria. Em Atos, do seu capítulo 12, do seu versículo 12, eu acabei de mostrar para vocês também que João Marcos ele tinha um nome e um significado. Tá, o significado de João Marcos, o significado de Marcos, em Atos, do seu capítulo 12, do seu versículo 25, eu acabei também de provar para vocês também que João Marcos ele vai ser convidado para uma missão, juntamente com seu tio chamado Barnabé e Paulo, que eu mostrei para vocês e comprovei para vocês que João Marcos era sobrinho de Barnabé, que se encontra lá em Colossenses, do seu capítulo 4, do seu versículo 10, dizendo bem claro aqui que João Marcos era sobrinho de Barnabé. E lá em Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 13, do seu versículo 5, eu provei para você que João Marcos era cooperador da obra. Lá em Atos, do seu capítulo 13, do seu versículo 13, eu mostrei para vocês que João Marcos ele abandona os irmãos e vai para Jerusalém. Então, lá em Atos, do seu capítulo 15, eu provei para vocês que Barnabé e Saulo eles vão ter que subir para Jerusalém, porque eles vão ter que falar a respeito da circuncisão para os judeus, para poder explicar a respeito da circuncisão. Lá em Atos, do seu capítulo 15, do seu versículo 36, eu provei para vocês que Barnabé estava querendo chamar novamente João Marcos para a obra, só que Paulo não estava querendo permitir. Só que então, por ele não querer permitir, houve-se uma separação entre Paulo e Barnabé. Paulo leva Silas e Barnabé leva João Marcos. O porquê que ele leva, meu irmão? Porque Barnabé acredita. Barnabé não julga. Barnabé não quer humilhar uma pessoa desacreditada. Barnabé, ele vai acreditar na pessoa desacreditada. Entende isso? Só que quando Barnabé está andando com seu sobrinho João Marcos já não fica mais aquele jovem que não tinha muita experiência. João Marcos já não fica agora como aquele jovem leigo.
João Marcos agora ele começa a crescer. Em quê? João Marcos agora ele começa a aprender o que é missão. João Marcos agora ele começa a aprender o que é evangelho. João Marcos agora ele vai ser orientado pelo seu tio Barnabé. Barnabé instrui bem João Marcos. E João Marcos agora ele começa a crescer, ele vira um homem de verdade. João Marcos agora ele cresce e ele vira de fato um servo do Senhor. E agora João Marcos agora não abandona mais as missões. Só que vamos ler, por favor, por mais que esse jovem agora já está preparado pelo seu tio Barnabé, as pessoas agora andam com João Marcos. Abra, por favor, lá em 1 Pedro, do seu capítulo 5, do seu versículo 13. Por favor. Agora João Marcos já está preparado para a obra. E agora o apóstolo Pedro também está junto com João Marcos. O porquê? Porque Barnabé preparou bem aquela pessoa desacreditada que Paulo não queria andar. Entende isso? Aleluia! 1 Pedro, do seu capítulo 5, do seu versículo 13. Por favor, abra a tua Bíblia, lá em 1 Pedro, do seu capítulo 5, do seu versículo 13. Olha o que diz. A vossa colheita em Babilônia vos saúda. E meu filho Marcos, sabe o que é isso aqui? É um preparamento daquele que estava desacreditado. Barnabé preparou bem o desacreditado. Barnabé preparou bem João Marcos. E agora João Marcos está juntamente com quem? Com o apóstolo Pedro. Mas o porquê que João Marcos está juntamente com o apóstolo Pedro? Porque o apóstolo Pedro ele conhecia João Marcos. O apóstolo Pedro conhecia a família de João Marcos. Me entende isso daqui? Eu provo para você na Bíblia lá em Atos, no seu capítulo 12, do seu versículo 13. Que ali o apóstolo Pedro vai chegar em cena, bem ali, para poder conversar com a mãe de João Marcos. Então, por Barnabé ter preparado o seu sobrinho, e o seu sobrinho já está bem nas viagens, e o seu sobrinho está bem no ministério, o apóstolo Pedro está juntamente agora com João Marcos. Ele diz bem claro, a vossa colheita vos saúda em Babilônia, e o meu filho João Marcos. Olha para isso, que coisa maravilhosa. O apóstolo Pedro está em uma missão com quem? Com João Marcos. Um jovem desacreditado. Um jovem que para Paulo não tinha ministério mais, só porque abandonou a viagem. Só que Barnabé acredita na chamada de João Marcos. Barnabé acredita no potencial de João Marcos. É, portanto, por ele acreditar, João Marcos agora é um jovem cheio da graça, um jovem que conhecia bem agora as viagens missionárias, um jovem que não abandona mais as viagens missionárias. Então, João Marcos agora está juntamente com o apóstolo Pedro, que você acabou de ler comigo lá em 1 Pedro, do seu capítulo 5, do seu versículo 13. Me entende? Só que o que me chama a atenção, também algo maravilhoso para as nossas vidas. Sabe o que me chama a atenção, gente? Sabe o que me chama a atenção? O que me chama a atenção é que aquele que não estava acreditando no ministério e na chamada vai querer chamar para a obra. E quem é essa pessoa que vai chamar para a obra? Sabe quem, gente? O apóstolo Paulo. Paulo não estava acreditando no ministério, estava? Eu provei a vocês que o apóstolo Paulo não queria andar com uma pessoa desacreditada. Ou com uma pessoa desacreditada. Só que quando Paulo está ouvindo que Barnabé preparou bem João Marcos, e que João Marcos agora já não era qualquer um mais, e por ele estar ouvindo que João Marcos estava em uma missão com o apóstolo Pedro, Barnabé agora também quer andar, agora o apóstolo Paulo agora também quer andar com uma pessoa desacreditada, ou com uma pessoa desacreditada. Olha só que coisa interessante. Uma pessoa que rejeitou, agora essa pessoa vai querer andar. A paz do Senhor, minha irmã Lucimar, seja bem-vinda.
Tudo bom? Então, olha que coisa interessante. Uma pessoa que rejeitou, uma pessoa que não estava acreditando, só que, infelizmente, essa pessoa que não estava acreditando, essa pessoa que não queria andar, a pessoa chamada Barnabé, que significa filho da consolação, vai consolar um desacreditado. E esse desacreditado não fica e não vai ser a mesma pessoa, porque esse desacreditado já está pronto para as viagens missionárias. Você me entende isso? Então, por já estar preparado e pronto para as viagens missionárias, diz a Bíblia lá em 1 Pedro, do seu capítulo 5, do seu versículo 13, que João Marcos está com quem? Nada mais do que quem? O apóstolo Pedro. Lá em Babilônia. Alguns acreditam que é em Roma, só que outros teólogos falam que na própria Babilônia mesmo. Então, João Marcos estava na Babilônia. Com quem? Com o apóstolo Pedro. Olha só, um jovem desacreditado agora vai ter chamada, vai ter ministério. Por quê? Porque Barnabé instruiu bem. Só que aquele que não queria andar com desacreditado, vai passar a querer andar com desacreditado. E quem é essa pessoa que rejeitou? Paulo. Só que Paulo agora vai querer andar com João Marcos. Eu vou provar para você na Bíblia. Abre, por favor, lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Primeiro vem 1 Timóteo, depois 2 Timóteo. 2 Timóteo, do seu capítulo 4, do seu versículo 11. Vamos lá. 2 Timóteo, do seu capítulo 4, do seu versículo 11. Olha o que diz. Olha que Paulo, daqui é Paulo falando, tá? Olha Paulo falando. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha só que coisa interessante. Até Paulo agora vai querer andar com um desacreditado. Até Paulo agora vai querer andar com um menino com um menino que ele mesmo estava rejeitando. Agora ele está ouvindo que esse menino está preparado. Paulo agora vai querer andar com esse menino. Ele vai dizer bem claro, só Lucas está comigo. Traga-me Marcos, porque é muito útil para o ministério. Olha que interessante. Então, todas as pessoas que não acreditam em você, todas as pessoas que não acreditam no teu potencial, todas as pessoas que não querem andar com você, saiba de uma coisa, essas mesmas pessoas que te rejeitam, essas mesmas pessoas que tentam abafar você só pelo erro que você fez, essas mesmas pessoas vão ter que ver Deus te exaltando, vão ter que ver o Espírito Santo te honrando. Essas mesmas pessoas vão querer andar contigo. O porquê? Por quê? Porque por mais que essas pessoas foram rejeitadas, e por mais que você foi rejeitado, o Espírito Santo não te rejeitou. Entende isso? Que coisa maravilhosa. Então, quando eles verem Deus te honrando, Deus te levantando, Deus te exaltando, eles vão querer passar a andar com você. Tá entendendo? Então, o que acontece? Então, até o apóstolo Paulo agora vai querer andar com João Marcos. Que coisa interessante, né, irmão? Isso é muito interessante. Então, o que acontece? Então, por mais que agora João Marcos agora está com o apóstolo Paulo, agora porque Paulo quer andar agora com um menino desacreditado, que ele mesmo não estava acreditando no ministério, o que vai acontecer? Agora, esse desacreditado é bem orientado pelo seu tio Barnabé, e agora esse menino desacreditado que está bem ministerial, está bem com seu cargo ministerial, agora Barnabé, por ele ter preparado, Barnabé de fato ele preparou um homem. Barnabé de fato preparou o caráter de João Marcos. E João Marcos agora está bem na obra, está bem nas viagens missionárias. E até o apóstolo Pedro estava com João Marcos na Babilônia, lá em 1 Pedro, no seu capítulo 5, no seu versículo 13. E agora
próprio Paulo, que não estava querendo andar com João Marcos, vai ter que reconhecer Deus exaltando um menino desacreditado. E lá em 2 Timóteo, no seu capítulo 4, no seu versículo 11, Paulo diz bem assim: só Lucas está comigo, traga-me Marcos, porque é muito útil para o ministério. Aleluia! Coisa maravilhosa. Então Deus faz assim. Então o menino que não tinha chamado, o menino que estava desacreditado, passou a quê? A ouvir os conselhos do seu tio. O seu tio instruiu ele bem. Até portanto que de tanto ele instruir bem, o próprio João Marcos, que foi rejeitado por Paulo, e o próprio João Marcos que foi aceito pelo seu tio Barnabé instruiu bem João Marcos. Então Pedro está com João Marcos e o próprio apóstolo Paulo vai passar a andar com João Marcos e até portanto que agora João Marcos ele escreve o quê? Nada mais do que o Evangelho segundo Marcos. Então aquele próprio menino que eu provei para você, que eu mostrei para você na Bíblia, foi esse próprio menino que escreveu o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Foi esse menino que escreveu esse Evangelho. O menino desacreditado, o menino que não tinha chamada para Paulo, o menino que não tinha futuro para Paulo. Só que quando Paulo vê esses erros em João Marcos, Barnabé não olha para os erros de João Marcos. Barnabé simplesmente está dizendo, por mais, Paulo, que você não está querendo andar com a pessoa desacreditada ou desacreditado, eu ando com pessoas desacreditadas e desacreditadas. Porque, Paulo, andar com Timóteo, andar com Silas, que já são jovens preparados, é fácil. Eu quero ver andar, Paulo, com pessoas desacreditadas e desacreditadas. Então, Barnabé anda com João Marcos, anda com teu sobrinho. O teu sobrinho agora é um homem de Deus. O teu sobrinho agora tem caráter. O apóstolo Pedro anda com João Marcos. Lá em 1 Pedro, no seu capítulo 5, no seu versículo 13, diz bem claro que João Marcos estava com o apóstolo Pedro. E aquele que tinha rejeitado, aquele que não estava acreditando, passou a querer andar com João Marcos. Porque João Marcos, de fato, teve chamada sim. O próprio João Marcos foi ouvido pelo seu próprio tio, o seu próprio tio ajudou o ministério de João Marcos. Então lá em 2 Timóteo, no seu capítulo 4, no seu versículo 11, Paulo fala bem claro, só Lucas está comigo, traga-me Marcos porque é muito útil para o ministério. Então Paulo passou a ver Deus honrando João Marcos, o menino desacreditado, o menino que não tinha chamada para Paulo. Paulo agora passou a ver que o menino sim tinha chamada, o menino sim tinha ministério. E esse menino escreve o Evangelho de João Marcos. E o Evangelho de João Marcos, gente, é um evangelho muito lindo. É um evangelho que só possui 16 capítulos. É o evangelho a qual Marcos quer mostrar para todos nós leitores da Bíblia que esse evangelho aqui é um evangelho que Marcos mostra para nós uma explosão. O que é explosão? Uma explosão de milagres que Jesus fez, que Jesus fazia e que Jesus permanece fazendo. Então o Evangelho de João Marcos só tem 16 capítulos. O Evangelho de João Marcos é uma comprovação mostrando para todos nós que Jesus é um Cristo poderoso em ações, em milagres e em prodígios. O Evangelho de João Marcos, segundo os teólogos, fala que João Marcos escreveu o seu Evangelho na Roma e alguns dizem que foi na Itália. Então o Evangelho de João Marcos foi escrito no ano 60. O nosso Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João estão na sua ordem comum.
tá? Os nossos pais colocaram Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que na ordem cronológica, o período que foi escrito, o primeiro evangelho a ser escrito foi João Marcos, para depois ser Mateus, para depois ser Lucas, para depois ser João. Só que como que está na sua ordem comum, então primeiro é Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que na ordem cronológica, o período que foi escrito, o primeiro a ser escrito foi Marcos, para depois ser Mateus. Então, o evangelho de Marcos foi escrito no ano 60 depois de Cristo. Marcos, então, ele mostra para nós que Jesus é um Cristo poderoso em ações, em milagres e em prodígios. E o evangelho de Marcos é um evangelho curto, gente, que só possui 16 capítulos. O evangelho também de Marcos, ele não narra no capítulo 1, a genealogia de Jesus. Porque por mais que para os judeus naquela época era notório primeiro ver a genealogia, porque os judeus queriam saber se de fato, se o Messias de fato viria daquela genealogia. Então por quê? Porque na realidade os judeus queriam saber se a genealogia de Cristo vinha de fato de lá de Davi. Tá entendendo? Só que Marcos, ele não precisa comprovar no capítulo 1 a genealogia, porque Marcos já vai direto. Porque Marcos, ele já mostra para nós que de fato Jesus é o Messias. E o evangelho de Marcos e o evangelho de João Marcos tem um tema. E qual é o tema da mensagem de Marcos? Qual é o tema do evangelho de Marcos? Marcos, ele mostra também para nós também, não só um Cristo poderoso em ações de milagres, mas ele também mostra para nós também que Cristo, ele veio como servo, ele veio para nos servir. Você me entende a profundidade de um jovem desacreditado? Como que esse jovem desacreditado passou a escrever esse evangelho? Que coisa maravilhosa! Então saiba de uma coisa, por mais que as pessoas não acreditem em você, o Espírito Santo acredita em você. Sempre vai ter um Barnabé para poder te aconselhar e para poder te ajudar. Então aquele que não queria andar, Barnabé passou a andar, Barnabé passou a acreditar. E aquele que não queria andar, passou a reconhecer o ministério do jovem desacreditado. E esse jovem desacreditado escreveu seu próprio evangelho. Escreveu o evangelho de João Marcos, escreveu o evangelho de Jesus Cristo. Mostrou os milagres de Jesus, mostrou que Jesus veio, mostrou que Jesus é poderoso, mostrou que Jesus tem todo o poder. Amém? Você conseguiu pegar isso? Você conseguiu anotar isso aí no seu caderno, aí na sua folha? Então, não deixem que as pessoas venham te humilhar só por causa que você errou. Não deixe que as pessoas venham falar para você que você não tem chamada, que você não tem ministério só porque que você errou em alguma missão. Não deixe que as pessoas venham desacreditar em você só porque que você falhou ministerial. Porque por mais que as pessoas não querem andar com você, por mais que as pessoas não acreditem em você, Barnabé está pronto para poder dizer para você: eu acredito na tua chamada. Eu acredito no teu ministério. Amém? Você recebe isso? Então hoje nosso estudo foi sobre a pessoa de João Marcos, ok? Com o tema ajudando um irmão desacreditado na missão, ok? Quero aqui primeiramente agradecer a Deus e abaixo de Deus quero agradecer todos vocês, o carinho de vocês, tá? Por estarem comigo aqui em mais uma live, mais um estudo. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa abençoar o ministério de vocês, que Deus possa abençoar a família de cada um de vocês. Amém? Vamos aqui fazer uma oração em prol dessa aula e emendar também as nossas orações em prol do nosso Brasil, em prol desse mundo inteiro, ok? Vamos orar. Deus, queremos agradecer ao Senhor, Pai, por mais uma aula, por mais um estudo, Pai. Uma pessoa, meu Pai, desacreditada. Ó Pai, às vezes, meu Pai, tem pessoas, ó Pai, que se encontram nessa live, observando esse estudo, e esse estudo falou com ela e falou com ele, Senhor, que eles estão, meu Pai, sendo desacreditados. Ó Pai, mas eu tenho a real certeza
certeza que por mais que estão sendo rejeitados, o Senhor não rejeita. Ó Pai, quero agradecer, Senhor, pela aula. Quero agradecer ao Senhor pelo estudo. Que o teu santo nome possa sempre ser glorificado e exaltado. Ó Deus, quero agradecer pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que me acompanharam nessa aula, nesse estudo. Senhor, abençoe a vida deles. Que o Senhor possa proteger cada dia mais as suas famílias. Livra para as famílias, para os meus irmãos, das minhas irmãs, de qualquer tipo de vírus, de qualquer tipo de doença. Que a tua proteção possa estar sobre a vida de cada um deles. No nome do Senhor Jesus. Ó Deus, quero apresentar nessa noite, pela tua bondade, o nosso Brasil. Entrego o nosso Brasil nas tuas mãos. Que o Senhor possa guardar a nossa nação brasileira. Que o Senhor possa guardar esse mundo inteiro. Ó Pai, que a resposta possa vir do céu sobre a nação brasileira, sobre esse mundo. Que o Senhor possa cessar essa praga, meu Pai, esse vírus. Ó Pai, que esse mundo possa saber que existe um Deus que manda no céu, na terra e debaixo da terra. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, que o Senhor possa levar a cura, meu Pai, para aqueles, ó Pai, que se encontram, meu Pai, com vírus. E que o teu santo nome possa ser glorificado, ó Pai. Cura esses pacientes, cura essas almas, adquire mais uma oportunidade. Ó Pai, que o Senhor possa iluminar a mente dos médicos. Ó Pai, rogo a Ti, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. Que o Senhor possa guardar, ó Pai, a nação brasileira. Ó Pai, que nós possamos ligar as nossas televisões, as rádios, e que nós possamos estarmos vendo, e que nós possamos se alegrarmos, ó Pai, no milagre a qual o Senhor há de fazer. E que esse Brasil possa saber, meu Pai, que o Senhor é Deus. Aqueles, ó Pai, que zombaram, aqueles que brincaram com a tua santidade, agora, ó Pai, se encontram de joelhos prostrados pedindo misericórdia. Que o Senhor possa ter compaixão dessas almas, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Ó Pai, que o teu nome possa ser exaltado sobre esse mundo inteiro. Que o milagre possa acontecer sobre o nosso Brasil, sobre esse mundo inteiro. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmão, quero agradecer a Deus, tá? E abaixo de Deus, quero agradecer a cada um de vocês, tá? Por estarem comigo nessa aula, nesse estudo. Tá bom? Então, hoje nosso estudo foi sobre a pessoa de João Marcos com o tema ajudando um irmão desacreditado na missão. Ok? Assim eu quero agradecer a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço.